O Radar Técnico é um programa de análise onde eu busco aqui com vocês e apresento oportunidades que a Bolsa está oferecendo neste exato momento. Aquelas ações que estão no meu radar, as opções, todas as estratégias que você confere nesse vídeo que começa agora. Valeu! Fala pessoal, depois de algum tempo então, com a oscilação que eu estava esperando aqui no mercado, eu estou fazendo atualização do Radar Técnico para a semana, aqui a segunda metade, né, para a semana do dia 19 de julho. Turma, o que acontece com o Ibovespa? Né? Ibovespa eu estou sedento aí por essa correção já faz algum tempo. Ibovespa agora praticamente testando os 125 mil pontos, né? Depois de uma alta muito efetiva, né? Alta essa que levou o mercado da região dos 110 mil pontos até a região dos 130, o que também provocou uma alta bastante forte aí nas ações. Agora a expectativa de uma onda para baixo, uma onda corretiva, entendendo nesse cenário de que o mercado pode voltar pelo menos a casa dos 118 e aí talvez 112, 110 mil pontos aí nas devidas projeções, tá? Eu separei alguns ativos, 10 ativos para a gente dar uma olhadinha e buscar aqui as oportunidades, principalmente para o mercado de opções e para algumas ideias de swing trade, para que você possa também lucrar com o mercado em baixa. A principal recomendação que eu passo a você é: aperte seus stops, aperte ali as suas travas, né, para caso o mercado corrija de uma forma um pouco mais acentuada, você consegue levar tudo isso de uma forma bastante efetiva na queda, ou seja, você consegue lucrar com a queda, né, e não devolver todo o seu lucro caso o mercado corrija abaixo aí, efetivamente abaixo dos 125 mil pontos. Bom, turma, então o pregão do dia 19/7, tá? Foi um pregão que confirmou o início da tendência de baixa aqui para o Ibovespa. Então a gente teve até uma sombra aqui que teve um mercado até em recuperação, volume na média, etc. Tá? Mas é um mercado que fechou abaixo do último suporte aí dos 125 mil pontos. Claro que um reteste aqui nessa resistência, agora não mais suporte, sim resistência para o mercado voltar para os 120 mil pontos e depois ali 115 e 110 mil pontos, não custa nada, tá? É super bem-vindo que esse teste aconteça, mas como o mercado está devendo há muito tempo já essa correção, pode ser que venha direto, tá? Pode ser que venha direto e aí a gente vai poder lucrar com o mercado em queda. E o objetivo desse radar técnico aqui nessa condição gráfica é te mostrar de que se você está comprado nos seus principais ativos aí, a chance agora de você apertar o stop, de você montar pequenas travas para que você não devolva o lucro caso o mercado de fato continue a cair, tá? Continue aí no que a gente chama dentro do jargão do mercado realizando lucros, ou seja, colocando no bolso todo o lucro da alta anterior. Então a ideia é que você nesse momento aí encurte os seus stops, antecipe suas travas, realize um pouco dos seus lucros e entenda que o mercado nesse processo de baixa vai te gerar uma oportunidade de lucrar com os ativos em desvalorização, ou seja, você vai poder lucrar com a bolsa caindo praticamente, tá? Eu vou mostrar e vou sinalizar para você ao longo da semana alguns desses ativos e como é que você monta essas estratégias. Turma, uma vez alinhado esse conceito do Ibovespa, tá? E eu vou jogar aqui provisoriamente no gráfico semanal para você poder observar onde a parada aqui da média de 21 períodos é aqui na região dos 122 mil pontos, por ali 121, 122 mil pontos, que é uma média móvel, ela vai se ajustando ao longo do tempo, tá? Dentro desse cenário, um dos principais ativos, e aí você vai ver já o reflexo, né? Dentro desses ativos eu separei aqui a Ambev 3, né, a Ambev que está testando aqui o suporte dos R$17 e esse suporte efetivo aqui é dos R$16,80. 16,80 abaixo dos 16,80, expectativa de que a Ambev toque a média móvel de 200 períodos. Aqui está cotado em 15,50, mas a gente entende que pode ser esse pequeno suporte aqui, ó, tá, dos R$16 aproximadamente aqui, porque o mercado vai, como eu disse agora há pouco, né, vai colocando a média móvel um pouquinho mais para cima enquanto a realização acontece, tá? Então a região aqui dos R$16 é uma boa oportunidade para que você lucre aqui pelo menos dos 17 até os 16, então deixa no radar aí uma pequena trava de baixa em opções, um pequeno swing trade vendido, né? Ou se de repente o mercado fizer mais algum tipo de pivôzinho aqui antes da queda, tem essa oportunidade
se apresentando. Esse é o primeiro ativo, tá? O segundo ativo que eu separei aqui para a gente olhar, a própria Vale. E Vale, não só a Vale, mas também o setor da Vale, com um cenário bastante interessante. A gente tem um gap aqui, ó, sinalizado em cima da média de 21 períodos, depois de Vale consolidar um tempão, né? E uma consolidação super interessante aqui dos R$103 até os 115 mais ou menos, deixou esse gap no meio do caminho. Para mim, na minha maneira de entender o mercado, é um gap que vai simplesmente entender que o mercado pode ser que lateralize um pouquinho, mas que a gente continue saindo com ele para baixo, tá? Um gap de fuga, na minha maneira de ver, dessa consolidação, perdendo zonas de suporte, tá? E entendendo aí também o mercado em queda. Se porventura Vale continuar nessa forma congestionada que se apresenta aqui, uma boa oportunidade para lançamento coberto e outras operações também, opções com taxa, que a gente consegue visualizar dentro desse cenário. Próximo ativo que eu também separei é Petrobras. Petrobras voltando, né, a trabalhar naquela região que foi um gap por algum tempo, região essa aqui dos R$26 como topo do gap, né? Claro que o gap perdeu sua função porque ele foi fechado, e aí o que eu vejo para Petrobras é a possível formação aqui de um ombro cabeça a ombro no gráfico diário, tá? Então a gente vai ter que ficar bastante atento a isso para o novo pivôzinho. E aí, na minha maneira de observar, Petro passa os 24,60 abaixo. Petro vem visitar mais essa região aqui dos R$23, que é a região onde houve maior número de consolidações presentes aqui, de velas, né, representando uma consolidação para essa condição. O destaque da Petrobras é o volume, que não está lá aquelas coisas ainda no gráfico diário, mas o mercado passa também por aquela correção, e aí você pode acompanhar os principais ativos, olha só, já com o pivôzinho de baixa, para cumprir os primeiros objetivos de queda. Eu entendo ainda como o princípio desse movimento, tá? O princípio desse movimento. Vou passar por mais alguns ativos aqui, só a título de ilustração, mas serve para você também olhar o mesmo setor. Eu separei nessa condição, turma, o Banco do Brasil, e eu marquei 2 pontos importantes aqui para o Banco do Brasil. Por quê? Banco do Brasil, ele, apesar de também estar com essa posição descendente, a expectativa é de que ele não rompa os 34,90, né? Que essa condição se mantenha e Banco do Brasil venha visitar novamente os 33,58. Dentro desse cenário dá para a gente pensar ainda em alguma possibilidade de alta, né? Ou uma pequena defesa aí para Banco do Brasil, se você está comprado ou comprada no Banco do Brasil. 31 reais, aí R$30,90 é um ponto bastante interessante para você colocar o seu stop ou operar vendido daí para baixo, porque se perder essa região dos R$31, vamos lá para os 28, mas a expectativa é de que o mercado ainda venha, né, testar a região aí dos 32, 33. Claro que temos que ficar atentos a essas condições, porque esse suporte dos R$31 aqui, apesar de ser um suporte efetivo, pode ser facilmente rompido se realmente o mercado vier como um todo para baixo. É o mesmo cenário do Bradesco, só que o Bradesco tem o apoio da média móvel, mas também tem presente, olha só, aquela região de consolidação que foi, né, uma região de consolidação num passado recente, aí desde dezembro de 2020 até o momento atual, é uma região bastante importante, e o próprio Banco Itaú, tá? Eu já vou passar por um outro ativo que eu deixei separado aqui do setor financeiro, que é o Banco Inter. Olha só, o Banco Inter, eu só coloquei a figura aqui do BID 4 das ações preferenciais do Banco Inter. E olha só, contrário a essa queda de mercado, o Banco Inter fazendo pivô de alta, tá? Então o Banco Inter, a gente tem a ideia de que ele possa continuar subindo sim, não está alinhado e de acordo com o Ibovespa. Claro, se isso for um topo, né, o Banco Inter também vem para baixo, né? Se essa região aqui for um topo, vamos sinalizar aqui como um topo número 2 e esse cara aqui como um topo número 1. Então, fatalmente o Banco Inter vai vir para baixo para testar isso aqui, que foi num passado um fundo, né? Lembra que uma das premissas da análise técnica é que todo topo merece um teste, todo fundo merece um teste, mas na minha maneira de entender, mercado Banco Inter bem posicionado, bem apontado aí com as médias para cima, a expectativa é de que ele continue subindo. Descolado aí dos outros ativos do setor financeiro. Então, turma, fica atento aí, tá? Atento à pequena consolidação presente na Gerdau. Consolidação essa que pode fazer Gerdau ainda sair para cima. Então, dá para a gente lucrar pelo menos aqui dos 29 aos 32, ó. Tá? Então, tem uma ideia muito legal para a gente poder observar. E uma vez perdido os 28,5, é também para baixo que Gerdau deve vir. Se você está assistindo pelo YouTube, no Instagram, eu tenho publicado bastante coisa
muitas dicas, muita informação relevante, e os vídeos eu deixo aqui também no YouTube, mas não deixa de seguir o Marcão lá nas redes sociais para você ter acesso às informações. Certo? Um outro ativo interessante para a gente poder dar sequência aqui é a Elet 6, tá? A Eletrobras, ela não cumpriu o objetivo de queda, ela ainda está no início do movimento, testando aqui o suporte dos 42, e eu vou sinalizar isso para você de uma forma muito evidente aqui, olha só, uma possível onda de baixa, tá? Uma possível onda de baixa. Você percebe que o Ibovespa já começou a onda de baixa, a Eletrobras ainda não foi, né? Eu chamo a sua atenção aqui para o volume de Eletrobras, um volume curto, um volume pequeno, ainda o que pode aumentar durante a semana, né? E aí fazer com que a Eletrobras cumpra esses objetivos. É um papel muito interessante para a gente observar, principalmente na perda do suporte aqui dos 42. E o setor, deixa eu falar de um outro papel descolado aqui também, que é a Lojas Renner. Lojas Renner dentro desse cenário também, ó, dentro de uma pequena, vou chamar de triangulação aqui, ó, tá? Onde a gente entende aqui que o mercado, no caso de Lojas Renner, também não iniciou o processo corretivo, né? Lojas Renner, para essa condição, ainda pode ficar só indo para cima ou saindo para baixo. São oportunidades aí de negócio para essa semana. Apesar que, né, temos também a ideia de um pivô de baixa, mas eu entendo que a linha de tendência de alta, né, que eu acabei de desenhar aqui, ela pode servir de suporte quando associada com a média móvel de 200 períodos aqui na casa dos R$42 para Lojas Renner, tá? Então fica bastante interessante o papel para a gente observar no radar para essa semana. E o setor que eu entendo aqui com mais destaque é o setor de transporte, no caso aqui o grupo CCR, tá? O grupo CCR também na condição aqui de fazer um pivôzinho de alta, caso o mercado não corrija, e ele voltar aqui, ó, para testar a sua principal resistência aqui dos R$14,35. Tá? R$14,35. Você percebe que o papel está bastante forte aqui, né? Média móvel de 200 inclinada e média móvel de 200 lateral, e as demais médias já inclinando para o positivo. Pode ser uma oportunidade de alta aqui até pelo menos os R$16 no grupo CCR, né? E a mesma forma do grupo CCR, a gente tem a Raio 3 aqui como um papel bastante forte também, né? Na mesma condição, descolados aí do cenário atual. Descolados do cenário atual, tendo média móvel aqui na casa, vou arredondar para R$20, tá? Servindo de suporte, e o papel apontado para cima. O rompimento aqui dos R$21,10 daria uma compra, uma nova máxima aí na Raio 3, para você que está querendo se proteger dessa queda, né? E ao longo da semana teremos algumas oportunidades aí, então alguns papéis muito legais, muito interessantes aí para você também ter no radar para essa semana. Beleza? Turma, basicamente é isso. Eu vou encerrar com o dólar, né? Falei bastante aí do Ibovespa. Expectativa do dólar, que hoje começou o movimento de alta, que venha visitar realmente os 5,40 aqui, tá? Os R$5,43. A gente tem a ideia de um pivôzinho de alta acontecendo aqui. A principal resistência é os 53,20 aqui arredondados, tá? Que foi região de resistência, mas na minha maneira de entender, entrou volume, vela comprada com convicção, tá? Com convicção, fechando perto da máxima aqui. Para mim é dólar em alta até pelo menos aí os 5,40. Claro que no intraday, na ideia do day trade ali, a gente pode trabalhar com algumas vendas, pode trabalhar com a correção do mercado, porque é possível, tá? Mas no swing trade, olha só, alinhando aqui grandes expectativas de pivô de alta, com ombro, cabeça, ombro invertido. Então a ideia mesmo é um dólar lá na região dos 5,40, 5,43, 5,45, por aqui, região da média móvel de 200 períodos, ali do gráfico diário. Turma, não se esqueça de se inscrever aí no canal, nas redes sociais, e acompanhe as dicas aí ao longo da semana. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.